Olá, bom dia. O crescimento da internet no Brasil é notável. Uma pesquisa divulgada em junho deste ano mostra que em 2016 haverá 98 milhões de usuários na internet no país, frente aos 71 milhões em 2011. Com a facilidade de acesso, cresce também o número de crimes na internet. Acompanhe na reportagem de Daniele Castro. O número de pessoas que já sofreram ou conhecem alguém que tenha sido vítima de crime digital aumentou de 12,7% em 2012 para 17,9% neste ano. Os dados são da pesquisa O Comportamento dos Usuários na Internet, realizada pela FEComércio de São Paulo. A pesquisa revelou também que, mesmo com os riscos cada vez mais frequentes, apenas 65,4% dos entrevistados utilizam alguma ferramenta de prevenção, como antivírus. Além disso, os homens são as maiores vítimas, com 20,6% contra 15,2% das mulheres. Particularmente nunca fui vítima de nenhum crime na internet, mas conheço um amigo que fez uma compra no Mercado Livre e nunca chegou o pedido que ele fez. Comprei uma vez um site de compras de roupas, só que essa roupa nunca chegou, né? Aí, enfim, eu segui as orientações que tinha no próprio site, pedi devolução do dinheiro. Não foi nem um pouco complicado, mas eu esperava ter recebido a roupa. 55,9% dos entrevistados afirmou que faz compras pela internet. Os outros 32,9% que não compram disseram que não o fazem por medo de fraudes. A pesquisa consultou 1.000 pessoas na capital paulista. Primeiro eu só entro em site que tenha HTTPS, né, que garante a segurança dos dados, e sites conhecidos, né, de grandes lojas revendedoras, assim, né, as principais lojas presenciais que tenham também lojas na internet, assim, lojas físicas que também tenham lojas na internet, porque assim é mais fácil de, caso ocorra algum problema, você ter aonde recorrer, né. Cuidar da segurança online deve ser uma rotina na vida do usuário, pois mesmo que você não saiba muito sobre tecnologia, existem cuidados simples que evitam que terceiros tenham acesso fácil aos seus arquivos. Utilize a opção de travamento por senha em seus aparelhos, quer seja computador, celular ou tablet. Mantenha instalado em seu dispositivo, inclusive nos smartphones e tablets, um software de segurança. Eles podem detectar e eliminar ameaças comuns que circulam na internet, como vírus e cavalos de Troia, que deixam os computadores vulneráveis a ataques. Eu sempre uso a internet para pagamentos, para movimentação, para tudo que eu necessito. Aqui, como eu uso o sistema operacional Linux, eu tenho muito menos problema com vírus, com invasão. Mas outra coisa que eu também faço é só movimentar e só fazer compras do meu computador. E usar sites confiáveis, né? Tem o Ibiquit, tem vários sistemas que certificam e que dão para você uma confiança maior na avaliação dos sites. Tem um antivírus de computador que acredito que seja muito importante em relação a cavalo de Troia, por exemplo, que podem roubar sua senha, dados, entre outros. No celular, sim, eu passo antivírus, só que eu não passo com a mesma frequência que eu passo no computador, né? O antivírus de computador, ele passa automaticamente, todos os dias e tal. É uma coisa que a gente se preocupa menos, mas de fato acontece muito de nossos dados estar mais expostos nos smartphones e nos tablets e a gente não está se dando conta disso, né? O Diário Plural de hoje vai falar sobre crimes na internet. Para discutir esse tema, convidamos o presidente da Comissão de Tecnologia da Informação da OAB do Rio Grande do Norte, Raulson Dantas, e a coordenadora geral do Sinteste RN, Vânia Machado. Bom dia, Raulson. Bom dia, Vânia. Bom dia. Raulson, como nós vimos aí na matéria, na reportagem da Daniele Castro, os crimes da internet, digamos assim, aumentaram muito. Que crimes são esses e quais são as pessoas que são atingidas pelos crimes da internet? Bom dia a todos. Hoje os principais crimes, talvez os mais comuns, no país inteiro sejam os mesmos que são no Rio Grande do Norte. Nós temos hoje a pedofilia ainda como um problema muito sério. Nós temos os crimes de ameaça, nós temos os crimes de furto de identidade, que ainda não existe configurado legalmente como tal, mas que já é passível de apreciação do judiciário. E mais que isso, nós temos os crimes de ameaça. Há também os crimes de invasão de ambientes informáticos que ainda ocorrem, mas esses são muito mais vinculados a bancos e instituições financeiras. Recentemente criou-se o crime de roubo de perfis de Orkut e Facebook, né? Isso é uma coisa da modernidade. Mas a dificuldade de se punir isso é principalmente se localizar quem fez. Vânia, você já sofreu algum desses tipos de crime na internet? Você ainda tem algum receio de movimentar, digamos, uma conta bancária, de fazer alguma compra na internet?
Eu nunca tive nenhum problema com a internet até então, mas eu tenho receio sim de fazer compras, de movimentar na internet. Demorei muito a fazer transação bancária, né, que facilita muito a nossa vida, demorei demais. Mas eu ainda tenho muito temor, né, frente a todas essas coisas que acontecem, né, a gente visualiza isso aí, eu tenho muito medo. Na internet tem essa questão do você saber fazer para que você possa entrar. O sindicato trabalha com pessoas, né, com servidores e talvez até alguns servidores que não tenham tanta prática com relação à internet. Seria interessante que o sindicato pudesse até auxiliar essas pessoas no trato com a internet, já que também luta pelas questões salariais, vocês estão no momento de luta, e também auxiliar essas pessoas, digamos assim, a um servidor que não tenha tanta sabedoria para que ele possa mexer na internet de forma segura? Nós temos esse papel, tanto nós estamos fazendo esse programa, né, Diálogo Plural, sobre a temática, para que o servidor, o nosso sócio, ele tenha acesso. Como é um programa que vai ao ar, mas também nós temos ele, né, em arquivo na internet, ele fica acessível para que a gente possa passar, não apenas para os nossos sócios, para os nossos familiares, ser um banco de dados. Então, esse é o nosso papel do sindicato, enquanto o programa, né, um banco de dados sobre todas as temáticas em voga. Raurson, e com relação a combate ao crime na internet? Aqui no Rio Grande do Norte nós temos o Núcleo de Investigação de Crimes de Alta Tecnologia, que digamos assim, foi desfeito. Como é que fica essa questão da investigação e do combate ao crime? O estado hoje do Rio Grande do Norte vive um quadro, em geral, lamentável em termos de polícia física. Essa realidade se repete mais agravadamente na polícia virtual. O NICAT foi fechado por ausência de recursos e ausência de materialidade do próprio governo. Isso é lamentável porque no Rio Grande do Norte cresce a mais de 5% ao ano os crimes digitais que aqui ocorrem. Eu costumo até dizer que o nosso Rio Grande do Norte ele é um celeiro de crimes digitais. Então hoje não há combate. Hoje o que se recomenda fazer se você foi alvo de um crime digital, procure registrar policialmente o que ocorreu, procure guardar as provas, procure fazer prints das telas, guardar as telas do que ocorreu com você digitalmente e procure uma assessoria especializada, seja ela da OAB, seja ela do Ministério Público, seja ela da própria polícia, para tentar rever o que lhe aconteceu. Com relação também a gente vê muito na questão do crime e também na questão até do consumo, em vista do consumidor. No que se faz, digamos assim, o período da compra do consumidor, e se entra aí, que seria um crime contra o consumidor, entraria, digamos aí, no Código de Defesa do Consumidor, é o momento do clique, da compra, é do recebimento. Há a analogia com o Código de Defesa do Consumidor em crimes praticados pelas empresas com relação ao consumidor? Hoje o Código de Defesa do Consumidor, uma das mais avançadas leis do mundo, ele é plenamente aplicável à internet, plenamente. Então, se você comprou alguma coisa fora de casa, basta saber que você tem 7 dias para devolver, sendo-lhe devolvido integralmente seu dinheiro. Já se começa por aí. Em crimes aplicados contra o consumidor não estariam relativos às empresas, mas de repente um furto de um cartão de crédito, uma interceptação de determinados dados como o CPF. Então vale a pena fazer um registro de que dentre os principais crimes que ocorrem com o nosso consumidor hoje é provocado por ele mesmo. Ele oferta as informações dele na internet. Hoje eu consigo comprar utilizando o cartão de crédito de qualquer pessoa, porque as pessoas colocam fotos do cartão de crédito frente e verso no Facebook. Então eu tenho acesso ao código secreto do cartão de crédito no Facebook do cidadão. Lá ele também me dá o nome do pai e da mãe e o endereço onde ele mora. Enfim, eu tenho todos os dados para perfectibilizar um crime. É errado o crime, mas também é errado a exposição exagerada das informações do cidadão nas redes sociais. A internet livre, digamos assim, deu essa possibilidade do cidadão que usa errar mais? Lamentavelmente, já não existe mais internet livre. A internet ela foi rearquitetada de 1994 para cá e hoje é um total controle do mercado. O cidadão foi incentivado a errar por um comportamento cultural, não por um comportamento do mercado. Essa sobreexposição, essa overexposição em termos ingleses, né? Ela é provocada por uma questão cultural. Recentemente, eu vi um absurdo de um acadêmico, aluno meu na faculdade, que expôs no Facebook dele que ele estava indo ao banheiro. Quer dizer, isso denota que talvez o mais íntimo dos momentos dele já tivesse exposto. Imagina um cartão de crédito. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos
no próximo bloco, conversando ainda sobre os crimes da internet e falando se alguma legislação que já foi aprovada está surtindo o efeito desejado para proteger exatamente aquele que está na frente da telinha do computador. Nós voltamos em 30 segundos. Voltamos com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre crimes na internet com o presidente da Comissão de Tecnologia da Informação da OAB do Rio Grande do Norte, Raulson Dantas, e a coordenadora geral do Sinteste RN, Vânia Machado. Nós terminamos o último bloco, Raulson, falando sobre se há alguma legislação e aquela questão da Carolina Dickmann, a Lei 12.737. É um avanço? O que foi que houve naquele caso? E se realmente está sendo aplicada e se é aplicável às pessoas que cometem crime na internet? A Lei Carolina Dickmann, para a gente chamar no nome mais comum da população, ela representou um avanço. Entretanto, um avanço singelo, algo que poderia ter ido muito mais além. Ela visa proteger ambientes informáticos, ou seja, a partir de agora invadir um determinado computador passa a ser um crime punível penalmente. Lamentavelmente, a lei equivocou-se, porque ela disse que só é crime invadir aquele ambiente que estiver protegido. 80% dos ambientes informáticos não são protegidos. Quem é o usuário doméstico, e esses são a maioria dos ambientes, quem é o usuário doméstico que tem um firewall pessoal em casa para proteger seu computador? Não tem. Então, se o seu computador não está protegido e eu o invado, eu não cometi um crime. No máximo, eu cometi uma ação imoral, mas não um crime. E quais são as penas previstas para esse tipo de invasão? O Código Penal, há uma analogia com o Código Penal com relação a isso, ou vai se montar um código especificamente para combater os crimes na internet? Não vai se montar um código específico. Há sim a necessidade de uma legislação específica para uma série de crimes que foram criados e que ainda hão de ser criados. Mas a maior parte dessas leis está sendo integrada ao sistema legal que já existe. Hoje nós temos parte dos crimes digitais que já foram abraçados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, outros pelo Código Penal e outros ainda estão em legislação esparsa. Nunca acredito haverá no Brasil uma legislação, um código próprio para a internet. Vou retirar o nunca, a gente não sabe o daqui a 50 anos. Mas num espaço de 5, 10 anos isso não vai ser viável com o sistema legal que nós temos hoje. Quanto à pena, me permita, faço um outro registro lamentável. A pena para a invasão de ambientes informáticos ela é ainda muito pequena. Ninguém no Brasil vai para a cadeia por penas até 4 anos. Então, no frigir dos ovos, resta para o cidadão saber que viu suas fotos jogadas na internet e o cidadão que fez essa invasão, o criminoso, vai pagar algumas cestas básicas ou trabalhar em alguma instituiçãozinha e vai para casa. Vânia, você tem algum cuidado com relação quando você vai entrar na informática e no ambiente de casa com o esposo e a comunidade, você tem esses cuidados com relação à informática? Os cuidados básicos, porque até mesmo existem informações que não chegam para a gente, né? Como foi dito agora, com esse tipo de programa que tem que proteger. Por exemplo, no meu não tem, né? Eu tento evitar, como eu sou uma pessoa pública, né? Às vezes essa coisa, a gente tem que estar aí divulgando onde a gente está, alguma coisa assim, eu minimizo, né, algumas coisas, mas infelizmente a gente ainda se expõe bastante, né? Não tem como não se expor. Mas lógico que eu tomo algumas medidas de precaução, sim. Você acha que a população, até alguns amigos que você tem acesso ao Facebook, se colocam muito, se abrem muito com relação a onde estão, o que fazem, e isso pode causar algum prejuízo até para um bandido ou um cidadão comum que olhe, entre no perfil e sabe diretamente o que aquela pessoa faz, onde é que ela dorme, onde é que ela mora? Ah, isso é comum, é notório, é público e notório, como a gente abre no Facebook nossos amigos e algumas intimidades, coisas mais individuais são expostas, né? Então, nisso eu tenho muito cuidado, né? Ainda a gente vê muito isso, mas nós temos que estar sempre precavidos com relação a isso, porque nós vamos vários exemplos. Então, os exemplos ficaram aí para a gente aprender com eles e não esperar passar por eles para depois fazer. Então, cada vez que surge uma informação a respeito, eu tomo essa medida de precaução para mim e algumas outras sem precisar passar ainda. Raulson, esses programas de antivírus que existem no mercado, alguns deles podem proteger o cidadão comum e é recomendável que se faça, que se adquira ou se baixe esses programas? Sim, Alexandre, é não só recomendável como necessário. Se você tem um computador hoje, relembrando, o computador hoje ele não é mais o instrumento que você digita um texto.
O computador hoje é a sua porta de acesso a um mundo muito maior, muito mais vasto e deveras mais perigoso que o mundo que a gente já vive realmente. Então, se você tem essa porta de acesso a esse mundo, que ela tenha barricadas. Portanto, um bom antivírus, porque vírus há os mais variados, um firewall de proteção específica. Firewall é um termo técnico, quer dizer um programa que proteja invasões ou que limite o acesso aos dados da sua máquina. Hoje existem programas gratuitos, os mais avançados no mercado, para quem tem um usuário mais pesado, né, o que se chama de usuário hardcore. A gente recomenda um programa pago, mas se você é um usuário doméstico, o programa gratuito já vai ser possível. Você pode baixar daquele famoso site Baixa Aqui, que é gratuito, portanto não é comercialmente publicizável. E tem esses programas e mantém-os atualizados. Hoje é muito fácil entrar em ambientes informatizados, principalmente quando o próprio usuário quer que você entre. Raulson, e com relação a proteger o cidadão comum e até a sociedade em si, o país, a questão do marco civil regulatório da internet no Brasil, há condições de sair? Houve essa discussão? Há quanto tempo vem se fazendo? E o que se isso poderia, o salto de qualidade na segurança do cidadão na internet aqui no país? O marco civil da internet é dos mais modernos temas hoje do direito via internet. Ele começou como um projeto de lei em 2009, hoje singra para terminar uma promessa de que até o fim de agosto, ele seja votado. Isso muito acelerado pelo caso de Snowden, né, com aquela questão de possivelmente os Estados Unidos estarem espionando o restante do planeta. Agora, o que é o marco civil? Ele é a Constituição da internet, em palavras simples. Ele é uma lei que vai vir a dizer quais são os direitos e deveres dos cidadãos e das empresas na internet e até onde vai a extensão desse direito. Um dos elementos mais profícuos é a chamada neutralidade da rede. Hoje as operadoras vendem no Brasil pacotes que limitam o acesso. Ela diz, não, o usuário que paga pouco vai ter acesso ao e-mail, mas não vai ter direito ao YouTube, por exemplo. E quer o marco civil da internet acabar com isso. Que a rede seja democrática, seja neutra, que o usuário possa ter acesso a tudo indiscriminadamente frente ao seu poderio financeiro. É até um absurdo marxista querermos crer que determinadas facetas da cultura, YouTube é cultura, sejam limitadas ao proletariado porque ele não pode pagar por isso. O mercado mandando no conhecimento de volta a um feudalismo que há muito nós abandonamos. Esse marco é esse passo que vai dar essa democracia e como é que a população em si, como é que vocês do direito vêm assistindo esse trabalho e a população há de como se engajar para que seja aprovado, para que ela mesma possa entrar nesse processo de aprovação do marco regulatório, possa pressionar os congressistas de uma certa forma, como a gente já vê nas manifestações que estão entrando nas ruas, pode haver uma manifestação exatamente pelo marco regulatório? É curioso que no nosso país a gente faz gigantescas movimentações por pequenas causas. Mas algo tão importante como o Marco Civil, que vai regular a nossa vida digital para o restante dos nossos dias, nada acontece. Uma pressão seria muito interessante, porque o tema da privacidade, a nossa privacidade, está em debate no Marco Civil da internet. Até onde essas informações seriam colocadas. Hoje, toda a base de dados dos brasileiros ela é hospedada no exterior. Portanto, é uma questão de soberania nacional. Nossos dados privativos dos cidadãos são alocados e reservados em servidores internacionais. Quer o Marco Civil da internet que ao menos a hospedagem ocorra aqui. De fato, nada impede que haja uma remessa desses dados para o exterior, mas ao menos nós teremos por soberania a hospedagem desses dados aqui. E aí vai se discutir direitos e deveres das empresas. Essa questão da neutralidade já foi abordada, a questão da abordagem que vai ser dada nos nossos dados, isso é primordial. Nós vivemos um mundo de dados, nós não vivemos mais um mundo de pessoas. Nós vivemos um mundo de dados. Não é mais quem você é, mas os dados que existem a seu respeito. Hoje se conhece o Alexandre, se conhece o Sinteste, mas não se conhece os dados do Sinteste. Com a internet é possível que você entre na intimidade desses dados. E há de se haver um controle público, sim, sobre esses dados. Não quero crer que o mercado possa ter a liberdade total sobre os dados dos cidadãos ou das entidades. O Diálogo Rural vai para um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a 1 minuto. Não sai daí.
Estamos de volta com o Diálogo Plural, que hoje conversa sobre os crimes na internet com Raulson Dantas, que é presidente da Comissão de Tecnologia da Informação da OAB do Rio Grande do Norte, e Vânia Machado, que é coordenadora geral do Sinteste RN. A gente vem falando da questão dos crimes, do que acontece no mundo virtual, Raulson. Com relação aos cuidados, a gente já falou na questão do antivírus, que é importante ter um sistema de proteção, mas a questão do acesso a computadores em lan house, a computadores públicos, o que não deve se acessar nesses computadores, e é fácil, ao você acessar um computador desse, ter algum programa que possa hackear, digamos assim, os seus dados? A partir de 2005, os técnicos que trabalham com informática chegaram à constatação de que quem mais entende de tecnologia são os adolescentes de 14 anos. Porque eles têm mais tempo para pesquisar e mais capital disponível para fazer isso, porque os pais fornecem isso. Então, hoje, todo computador é passível de espionagem. Os computadores de lan house, mais ainda. Porque você não sabe o que é que foi feito com aquela máquina. Os cuidados que a gente recomenda, sempre. Primeiro, cuidado com o que você acessa e onde você acessa. Se você vai acessar seu banco, e aí eu faço uma anotação, é mais seguro acessar o banco online do que você ir a um restaurante físico. Porque quando você entrega seu cartão para o garçom, você não sabe para onde o cartão está indo. Nada contra os garçons, apenas um registro. Cuidado com o que você posta e o que você usa nas redes sociais. Uma senha dessa pode, e é o caso de alguns norte-riograndenses, pode destruir sua vida. Há cidadãos norte-riograndenses que hoje moram em outros estados por causa de ataques a perfis de redes sociais. E a questão do bullying também. Também essa questão do bullying na internet. E uma história que se passou muito grande foi no Canadá, que uma jovem chegou a cometer o suicídio com relação até essa questão do bullying na internet. Vânia, eu pergunto a Raulson, mas também pergunto. É uma questão extremamente, digamos assim, séria, e até porque, como o Raulson bem falou, jovens de 14, 15 anos até são, talvez, inconsequentes no que estão fazendo, mesmo sem saber das consequências que poderão causar. Não é isso? É muito importante ter até o acompanhamento dos pais na internet dos filhos? A família, né? Os pais têm esse papel, né? Infelizmente, alguns desconhecem, né? Que não é da sua época, né? As crianças estão aí na evolução e os pais ainda estão querendo se aproximar dessa tecnologia, né? Dessa coisa nova que chegou para eles. Então, quem passa a perna são os filhos, mas os pais têm que procurar, né? Conhecer, procurar meios de informação que possam estar protegendo e ensinar os seus filhos. O diálogo é fundamental. Os pais têm que conversar com seus filhos, dizer da importância da internet e, ao mesmo tempo, dizer dos perigos que ocorrem. E cada vez que houver algum exemplo, trazer para o aprendizado conjunto. E essa fiscalização tem que haver, sempre. Raulson, a internet tem mecanismos que se possa evitar site XYZ, exatamente para essa garotada de 14 anos, que hoje não só mais o computador físico em casa, mas tem hoje um laptop, tem hoje um palm top, tem até no celular mesmo você pode acessar redes e redes de computador, e isso pode causar um grande prejuízo a essa juventude? É verdade. Há esses mecanismos, inclusive assim, a fala de Vânia foi retocável. Queria eu, como professor, que todos os pais tivessem a consciência que Vânia tem. Nós não criamos filhos, nós criamos animais, nós educamos filhos. Então a gente pede aos pais que não criem seus filhos, eduquem seus filhos. E a educação, ela passa sim por uma monitoração daquele ser humano à informação. Hoje, lamentavelmente, é comum que as crianças, porque ainda chamo de crianças com 12 anos de idade, tenham seu computador com acesso a uma banda larga trancado dentro do quarto com câmera, enfim. Você está viabilizando um dos maiores crimes que ocorre no Brasil, que é a pedofilia. O assédio de um maior de idade interessado naquela criança inocente, frágil e em formação. Então a fala de Vânia foi retocável, achei muito louvável. Os programas que mais se usa hoje para monitorar a ação dos filhos, e aí sim eu acho que a monitoração tem que existir, eles deveriam estar presentes em todos os computadores. Existem programas que limitam o conteúdo, os próprios navegadores, Mozilla, Internet Explorer, Google Chrome, eles têm funcionalidades para diminuir esse acesso. Mas como foi colocado por nossa colega aqui de novo, os pais não sabem usar isso. Há uma situação em que nossos pais hoje, nossos avós, precisam voltar à escola, frente a essa nova modernidade. Assim como hoje os advogados do Estado precisam voltar à escola para aprender a mexer no processo eletrônico. Fica a mensagem.
Não é vergonhoso aprender. Aprender é louvável. É das mais belas coisas que a gente pode ter nessa vida, é o aprendizado. Então, que os pais se sintam convidados a reaprender, a reeducar eletronicamente, internetalmente, os seus filhos. Você falou de uma coisa importante, Raul, com relação até o próprio advogado investir no sistema eletrônico, a própria justiça está passando por essa forma. Está havendo uma receptividade para que se possa realmente utilizar a internet no judiciário, no advogado, no Ministério Público, e que como é que se está trabalhando isso? E que vai ajudar nessa questão dos combates, facilitar e até dar uma agilidade maior nos processos? A receptividade dos advogados ao processo eletrônico e essa tecnologia que vem chegando, ela tem sido muito grande. A gestão Sérgio Freire, que está à frente agora da OAB, a gestão Sérgio Freire da Ordem dos Advogados do Brasil tem priorizado que os advogados se capacitem e recapacitem no trato com a informação digital. Essa modernização da advocacia, esse novo perfil do advogado que está se formando, também infere no perfil do novo cidadão. Nós temos hoje um novo cidadão redigitalizado, uma releitura do cidadão antigo frente a essa modernidade. Então, sim, isso tem interagido melhor com o judiciário, haverá um ganho real para o judiciário, assim como na internet há um ganho real para o cidadão. Antigamente nós somos da geração que consultou Atlas. Em casa nós tínhamos Atlas. Hoje nós temos a internet e a Wikipedia. É impossível hoje você visualizar na casa de uma pessoa um atlas de papel A3 para uma criança pesquisar a geografia de um local. Hoje nós vemos na internet. Então, hoje é necessária a reeducação para esse novo ambiente que nós vivemos hoje. E o judiciário tem condições de julgar e punir aquele que comete o crime na internet? Sim, o judiciário tem condições de julgar e punir, mas a punição vai ser aquela punição lamentável pelas penas que existe hoje, da cesta básica, da prestação de serviços comunitários, que não é, eu acredito que nenhum cidadão vai dizer, é um contraponto forte o suficiente para alguém que expôs fotos íntimas de alguém. Lamentavelmente, como professor, agora digo, se nós vivemos numa sociedade de exposição, cada vez mais de exposição, penso que a geração seguinte já não vai avaliar a privacidade e a intimidade com o valor que nossa geração dá. Porque nossa geração valoriza a privacidade. A geração digital atual, nós somos os analógicos. A geração digital atual valoriza a exposição. Portanto, se eles valorizam a exposição e no futuro alguém será exposto, eles não valorarão com o mesmo peso que se valora hoje. Raulson Dantas, que é presidente da Comissão de Tecnologia da Informação da OAB no Rio Grande do Norte, obrigado pela sua presença aqui no programa de Apunal. Vânia Machado, né, coordenadora-geral do Sinteste RN, também obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.sintesterrn. Até o próximo sábado.